Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique do canal Dia Vitino, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira da terceira semana da Quaresma, o dia 23 desse nosso caminho quaresmal. O texto de hoje é um tratado sobre a oração de Tertuliano, um presbítero do terceiro século. É um texto muito bom de ser lido, fácil de ser compreendido. Como eu não canso de repetir, né? Os textos, principalmente dos padres da igreja, eles são muito objetivos. Têm um senso espiritual profundíssimo, porque eles nos levam a viver as coisas na prática. Não é uma teorização das coisas, não é teorizar Deus, não. É compreender que na minha vida concreta, na minha vida vivida, eu vivo um sacrifício espiritual. A minha vida de oração, ela encontra a sua concretização realmente. A minha vida de oração, ela encontra realmente esse sentido. E ele vai falar aqui nesse texto, é o sacrifício espiritual. Eu quero pegar uma afirmação que ele faz que é muito interessante. Que ele vai falar assim: que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito e da verdade, se foi Ele mesmo que assim exigiu? Todos nós lemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos da sua eficácia. Então, o próprio Deus, né, Jesus Cristo, no Evangelho de São João, ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é sobre isso que Tertuliano está falando. E aí ele faz uma afirmação que é uma coisa que nos faz pensar. Ele diz assim: só a oração vence a Deus. Só a oração vence a Deus. Essa afirmação me fez pensar muito, né? Então Deus pode ser vencido. E qual é a arma que pode vencer aquele que é invencível? A oração. É muito interessante isso. Por quê? Porque a minha oração, ela chega ao coração de Deus. E Deus pode mudar as coisas porque a minha oração chegou até Ele. Ele quer receber a nossa oração. Ele quer receber a nossa súplica. Ele quer receber a nossa adoração. Não para fazer dele mais Deus, porque isso não pode acontecer. O que ele é. Nada pode ser acrescentado ao que ele é. Mas sim, como a gente já meditou outras vezes, somos nós que crescemos em conhecimento. Somos nós que crescemos nessa maturidade. Então, Deus pode ser vencido com a oração. Aí me fez pensar em alguns exemplos, e um dos exemplos, pensei aquele exemplo de Jonas, o profeta Jonas, que Deus falou para ele: ó, tu tem que ir em Nínive e falar para eles, se eles não se converterem, eu vou destruir a cidade. E Jonas passa correndo no meio da cidade, praticamente, porque vai falar o texto que era necessário tantos dias, e ele fez um tempo muito mais rápido para atravessar toda a cidade. Ele atravessou dizendo: vocês têm que se converter, porque Deus falou que se vocês não se converterem, ele vai destruir a cidade. E passou correndo. E é interessante que ele vai em cima do monte para ver a cidade ser destruída. Só que as pessoas, a partir do rei, escutam aquela pregação feita mal, porque foi feita de uma forma, né, vamos ver no que dá, falado só por falar. E aquelas pessoas escutam, assumem aquilo, se convertem, fazem penitência e Deus muda o seu desígnio. Deus não destrói mais aquela cidade. E Jonas se revolta com isso. Ele falou: poxa, eu fui lá, falei para eles tudo aquilo que tu me falou para falar. Tu me falou que ia destruir a cidade. E a cidade não é destruída? Aí Deus: mas as pessoas se converteram. A pregação era:
falar para que as pessoas se convertam. As pessoas escutaram, mesmo que a pregação foi feita mal, se converteram, mudou o desígnio de Deus. E Deus não destruiu mais a cidade. Aí é que Jonas se revolta um pouco com Deus. É interessante, se você nunca leu o livro de Jonas, do profeta Jonas, é bem interessante para meditar. E ali me fez pensar como a oração vence a Deus. É a única coisa que pode vencer a Deus. Isto é, mudar o pensamento de Deus. Mas o mais interessante é que, quando o meu coração ele está unido ao Senhor, essa minha união, o meu compreender a vontade de Deus, me faz falar a Deus o que realmente é justo. Não me faz pedir algo a Deus ou louvar a Deus por algo que na realidade não tem nada a ver com Deus. Então a minha união com Deus, a minha comunhão com Ele, me faz entender realmente o que é agradável, o que é justo aos seus olhos. Aí a minha oração tem uma intenção totalmente diferente. A minha intenção se une à intenção de Deus. Ou eu vejo uma situação e suplico que aquela situação, por exemplo, a saúde de uma pessoa, enfim, para que Deus possa intervir. E ali Deus intervém, por causa da oração. E é interessante que nós não vemos, muitas das vezes, a eficácia da nossa oração. E isso nos ajuda também a viver a humildade. Porque quando eu não vejo as coisas acontecendo e continuo acreditando, eu permaneço pela fé. E essa experiência é somente quem realmente acredita que faz permanecer um credente em Deus. Porque aqueles que não têm uma fé verdadeira no Senhor, pedem e dizem, mas esse Deus não me escuta, eu não vou mais perder meu tempo em rezar para Ele, porque Ele não me escuta mesmo, por que eu vou perder meu tempo? E aí abandonam o Senhor. Eu não quero ser um desses, daqueles que suplicam, Deus aparentemente não me escuta, e depois um pouco, quer saber? Eu vou abandonar o Senhor. Não, eu quero permanecer. E eu espero que você também deseje permanecer no caminho do Senhor. E se você ainda não está no caminho, não quer dizer que você é menos do que eu ou do que uma outra pessoa que estamos no caminho. Apesar das nossas limitações, você é chamado a começar um caminho. E o que é esse caminho? É uma comunhão, um conhecimento, uma unidade com esse Senhor, chamado Jesus Cristo. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Até o próximo vídeo. Te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a deixar o teu like e, junto conosco, fazer esse caminho quaresmal. Um grande abraço, Deus te abençoe.